programa Alcance está de volta, hoje falando sobre a PEC 37 e as investigações feitas pelo Ministério Público. Vamos ver agora como é que está a situação política da discussão da PEC. Em que pé que está essa tramitação no Congresso e como é que a classe está se mobilizando para defender esse poder de investigação? Bom, a proposta de emenda constitucional ela teve a sua admissibilidade aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e no dia de hoje, né, está previsto para que seja instaurada a comissão especial que vai analisar o seu mérito. A partir daí, a Associação Catarinense do Ministério Público e até mesmo a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público vem desencadeando um processo de argumentação perante os parlamentares federais, né? Nós, aqui em Santa Catarina, dividimos o Estado em algumas regiões e estamos, a partir da região de cada deputado federal, conversando com eles no sentido de esclarecê-los a respeito das consequências dessa PEC e de por que o Ministério Público pode investigar. Não há sentido que o promotor de justiça seja o dono da ação penal, seja o titular da ação penal, se comprometa em juízo a provar determinado crime e ele fique refém da prova produzida pela polícia. Ele não possa buscar outras provas de forma direta para fazer aquilo que ele se propõe em juízo, ou seja, provar que alguém cometeu alguma infração criminal. Vem uma pergunta à mente, se é quem que interessa, Procurador-Geral, a tirar esse poder de investigação do Ministério Público? Evidentemente é quem corre o risco de ser alcançado, atingido pela investigação do Ministério Público. Aí, se formos falar um pouco mais claramente, especialmente aos detentores do poder econômico e do poder político, como eu falei no início. Porque o cidadão comum ele já sofre as investigações de todas as formas possíveis. Os que acabam ficando um pouco mais blindados ou protegidos são essas pessoas com maior atuação política ou com maior representação econômica que têm facilidades maiores ou os órgãos de investigação têm dificuldades em chegar até ele. E o Ministério Público, pela independência, pela autonomia, pelas prerrogativas que a Constituição lhe deu, ele consegue fazer isso de uma forma mais isenta, mais tranquila, sem correr o risco, né, o membro, o promotor de justiça, de sofrer algum tipo de consequência mais severa, como alguns outros órgãos ou outros agentes do Estado podem sofrer. Então, interessa a quem corre o risco de ser investigado efetivamente pelo Ministério Público. Também corre o risco assim, de ocorrer um acúmulo ainda maior de investigações, de falta de solução dos crimes por parte dos crimes mais comuns, né, por parte da polícia, que ficaria sobrecarregada com esse tipo de investigação. Ela não poderia dar conta de tudo isso ao mesmo tempo. Não existe esse risco também? Existe porque a demanda, digamos assim, ela é muito grande. O número de crimes, hoje a polícia não consegue investigar tudo que lhe é denunciado. Agora, é bom que se diga, o Ministério Público ele não quer se sobrepor à polícia, ele não quer usurpar as funções da polícia. Ao contrário, nós sempre defendemos que os órgãos de investigação, especialmente a polícia, eles devem ser fortalecidos, devem ser estruturados, deve-se dar todas as condições para que eles possam efetivamente bem desempenhar sua função. E sabemos que hoje há uma deficiência de pessoal, uma deficiência de equipamentos, de estrutura, enfim. O ideal é que se alcance isso lá. O Ministério Público defende isso, defende a melhoria das condições de trabalho e do número de pessoas, inclusive, que atuam na polícia para que bem desempenhem essa função e para que efetivamente façam um combate da criminalidade e tragam segurança, paz, sossego para a comunidade. Muitos alegam, né, os partidários, defensores da PEC, de que às vezes os promotores estão cometendo excessos na investigação. Mas é bom deixar bem claro que existem vários mecanismos de proteção da sociedade em relação a esse tipo de abuso, né? Não se pode fazer da exceção à regra, né? Não se pode fazer do limão à limonada, ou seja, é evidente que o Ministério Público, como toda e qualquer outra corporação, até porque ele é uma instituição muito nova, né, que goza dessas prerrogativas há pouco tempo, que um ou outro promotor pode cometer um excesso, mas a regra, né, tem nos mostrado, principalmente com o passar do tempo, que a grande maioria, né, da instituição vem desempenhando atos de investigação criminal a contento e literalmente de acordo com a lei. Se houver
eventualmente algum excesso por parte de um membro do Ministério Público, e é bom que fique claro para o espectador também, porque há dentro da estrutura do Ministério Público um Conselho Nacional, o Conselho Nacional do Ministério Público, né, que já editou uma resolução que fixa critérios de o que o promotor deve observar quando ele investiga, quando ele instaura um procedimento de investigação criminal. E ele deve observar aquelas regras e, uma vez, né, não observadas, gera para ele algumas consequências. E é evidente que à medida que o tempo... Eu sempre digo assim, Ângelo, que à medida que o caminhão vai andando, as melancias elas vão se acomodando, né? E o Ministério Público, ele tem, a sociedade acredita que é testemunha, ele tem demonstrado nesse campo um excelente trabalho como regra. A gente tem um pouco mais de 2 minutos, então eu sempre dou uma palavra final assim para os entrevistados falarem livremente. O senhor poderia falar sobre a defesa da PEC, a defesa dessa luta contra a PEC nesses últimos minutos? Na verdade, assim, ó, a Constituição, ela, em nenhum momento ela deteve o monopólio de algo para ninguém. O Poder Legislativo não tem o monopólio de legislar. O Poder Executivo pode fazer medidas provisórias. O Judiciário não tem o monopólio de julgar. Há julgamentos, né, não só por juízes, por jurados, há julgamentos na Câmara de Deputados, há julgamentos políticos. O Ministério Público não tem o monopólio de fazer ação penal pública. Se ele não o fizer no prazo legal, se o promotor for desidioso, a vítima pode fazê-lo. E por que então, e essa é a grande interrogação, a polícia quer o monopólio, através dessa PEC, o monopólio de investigar, na exata medida em que nenhum poder, nenhuma outra instituição do Estado tem o monopólio de nada. É importante que a Constituição, e ela deu isso a todos, um sistema de freios e contrapesos. As instituições, elas têm atribuições, mas elas também têm, essas atribuições podem, né, excepcionalmente ser desenvolvidos por outros órgãos, até para que elas possam ser fiscalizadas. Procurador-Geral. O que nós pensamos é que o que deve preocupar o cidadão é que os direitos fundamentais de cada indivíduo sejam preservados. E aí sim, não importa se a investigação seja feita pelo Ministério Público, pela polícia, por qualquer outro órgão do Estado, desde que o direito de defesa, que a ampla defesa lhe seja proporcionada, risco não se vai correr. Então, essas observâncias dessas regras, desses direitos fundamentais, é o que deve preocupar e primar. De resto, quanto mais órgãos, mais pessoas, quanto mais a imprensa, inclusive, investigar, melhor para o sistema democrático, melhor para o regime em que nós vivemos, melhor para a sociedade. Então, que isso seja aberto e não fechado como se quer. E que, claro, as garantias de cada um sejam também preservadas. Ok. Muito obrigado, então, pela participação dos dois no programa Alcance, que volta no próximo mês. Até lá.